Oi, quinto ano, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é sobre a disciplina de ciências e nós trabalharemos os movimentos do planeta Terra, os movimentos de rotação e translação. Eu tenho certeza que vocês em algum momento já ouviram falar desses dois movimentos que o nosso planeta faz e que são tão importantes para a nossa vivência nele. Então, vamos começar a nossa aula. A nossa aula vai começar a partir de um pequeno questionamento. O que é a Terra? Quando nós falamos em Terra, aqui nessa videoaula, nós não estamos nos referindo àquela matéria que a gente pega lá no chão da praia, por exemplo, ou em alguns locais em que não há asfalto. A Terra, aqui nessa nossa videoaula, nesse sentido, fala a respeito do nosso planeta, o planeta que nós habitamos. E a Terra, o planeta Terra, é um planeta do sistema solar. É o terceiro que fica ali mais pertinho do Sol e é o único planeta conhecido até hoje em que há condições de vida inteligente, ou seja, de vida humana. Tia, e por que há condições de vida inteligente do planeta Terra, no nosso planeta? Em primeiro lugar, gente, por causa do clima. Em segundo lugar, por causa da água. E em terceiro lugar, porque nós temos uma estrela central, que é o Sol. E essa estrela, o Sol, possibilita a nossa vida aqui na Terra, porque nos fornece a luz e o clima necessários para que nós consigamos sobreviver. Então, a Terra, o planeta Terra, é um planeta do sistema solar e é o terceiro que fica ali mais pertinho do Sol. Agora nós vamos ver o que é o sistema solar. Sim, porque a Terra, o nosso planeta, fica situado no sistema solar. E o sistema solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Como eu já falei, o Sol é a estrela central do nosso sistema solar. E onde será que fica situado? Onde será que está localizado esse sistema solar? O nosso sistema solar está localizado na Via Láctea. Tia, que nome esquisito. O que é isso, Via Láctea? A Via Láctea, gente, é uma galáxia. É a nossa galáxia, a galáxia em que o nosso sistema solar está. Vocês vão ver agora uma imagem representativa e ilustrativa da Via Láctea. Como vocês podem ver, esse círculo, esse espiral de estrelas, cometas, asteroides, poeira cósmica, enfim, esse agrupamentozinho que está aparecendo aí na imagem é uma representação da nossa galáxia, da Via Láctea. E ela é imensa, gente. Só na nossa galáxia, só nessa galáxia que está aparecendo aí na imagem, existem cerca de 400 bilhões de estrelas e mais de 160 bilhões de planetas. Ela é imensa, imensamente grande. E mais ou menos nesse pontinho aqui fica o nosso sistema solar, como nós vamos ver adiante. Vocês podem ver aqui o Sol. Como eu falei anteriormente, o Sol é a nossa estrela central. Isso quer dizer que todos esses planetas que aparecem aqui na imagem orbitam em torno do Sol, ou seja, ficam ali ao redor do Sol, justamente pelo fato de o Sol estar centralizado no nosso sistema solar, ser a nossa estrela central. E como eu expliquei anteriormente, a Terra é o terceiro planeta que fica ali mais próximo do Sol, como vocês podem ver aí na imagem. Agora nós vamos começar e iniciar com o foco da nossa aula. Como eu falei lá no início, o foco da nossa aula de hoje será a respeito dos movimentos da Terra. Nós já introduzimos a nossa aula, vimos o que é o planeta Terra, onde ele está situado, o que é o sistema solar e onde está situado. E agora nós vamos partir para o foco da nossa aula, que são os movimentos do nosso planeta, os movimentos do planeta Terra. Só para vocês saberem, o nosso planeta faz mais de 14 movimentos, porém, os dois movimentos que nós veremos hoje, de rotação e translação, são os movimentos principais e são os movimentos que nós veremos hoje, que nós focaremos o nosso estudo, ok? Nós vamos começar o nosso estudo com o movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra, que o nosso planeta faz em torno do seu próprio eixo.
é basicamente um movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno de si própria. Vocês vão ver uma representação. Observem que esse planeta Terra que está aí na imagem está se movimentando. Esse movimento que está sendo feito com esse planeta aí na imagem representa o movimento de rotação do planeta Terra, ou seja, o movimento que o nosso planeta faz em torno do seu próprio eixo. Claro que não existe um eixo, essa linha que atravessa o planeta Terra, tá? Esse eixo é uma linha imaginária. É só para que a gente consiga se situar melhor a respeito do movimento de rotação. Então, lembrem-se, rotação, o movimento de rotação do nosso planeta é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, em torno de si própria. Não é tão rápido como está aparecendo aí na imagem não, tá, gente? Aqui na imagem, como é apenas uma representação, o movimento está um pouquinho mais adiantado, certo? Esse movimento de rotação dura cerca de 24 horas, aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia. Nós sabemos que um dia tem 24 horas. Então, esse movimento de rotação, esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma, dura aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia. O movimento de rotação, esse movimento que a Terra faz ali, sozinha, em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesma, dá origem ao quê? Nós vamos ver ao longo dessa aula que tanto o movimento de rotação como o movimento de translação tem algumas consequências para a nossa vida aqui na Terra. E nós vamos ver o movimento de rotação e as suas consequências, ou seja, o que é originado a partir do movimento de rotação do planeta Terra. Em primeiro lugar, a alternância entre dias e noites. Sim, agora, por exemplo, no momento em que eu estou gravando essa videoaula, é noite. Porém, quando vocês assistirem essa videoaula, será dia. Nenhum lado do planeta fica somente dia e nenhum lado do planeta fica somente noite. Nós temos uma alternância entre dias e noites, ou seja, vai trocando, vai havendo uma troca. O nome alternância quer dizer justamente troca. Então, esse movimento de rotação do planeta Terra, no momento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ou seja, em torno de si própria, nós temos como consequência, esse movimento origina a alternância entre os dias e as noites. Em um lado do planeta é dia e em outro lado do planeta é noite, justamente por causa desse movimento. Outra consequência desse movimento, do movimento de rotação, é o movimento aparente do Sol. Tia, o que é isso, o movimento aparente do Sol? Quando o dia amanhece, nós temos a impressão que o Sol está lá no horizonte. Quando é meio-dia, nós temos a impressão que o Sol está bem no meio do céu. E quando já é no finzinho da tarde, nós temos a impressão de que o céu voltou para o horizonte, porém do outro lado do planeta. Será que o Sol realmente está se movimentando? Não, gente. Quem se movimenta é o planeta Terra. Porém, no momento que a Terra vai se movimentando, nós temos a impressão de que o Sol está saindo do lugar, de que o Sol também está se movimentando. Porém, não é o Sol que se movimenta, é a Terra. Então, a partir do momento que a Terra vai girando, nós temos a impressão de que o Sol está mudando de lugar, de que ele está se movimentando. Porém, não é o Sol que se movimenta, é o planeta Terra. E esse movimento de rotação é justamente o que origina essa impressão que nós temos de que o Sol está mudando de local, mudando de posição. Porém, o Sol não muda. Nós só temos essa impressão de que o Sol está mudando de lugar durante o decorrer do dia, justamente por causa desse movimento de rotação que a Terra faz. Nós temos aqui uma representação agora. Eu falei anteriormente que uma das consequências do movimento de rotação do planeta Terra, desse movimento que o planeta Terra faz em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesma, é a alternância entre os dias e noites, ou seja, de um lado do planeta é dia e do outro lado do planeta é noite.
Por exemplo, aqui nós temos, olhem, essa linhazinha vermelha é o eixo imaginário pelo qual nós nos situamos. Ele não existe. O eixo do planeta Terra é uma linha imaginária, ou seja, a gente apenas imagina para que nós consigamos nos situar melhor, certo? Desse lado em que a luz do sol chega, em que o sol está iluminando, é dia. Porém, em contrapartida desse outro lado aqui, olhe, a luz do sol não chega. Então, nesse lado em que a luz do sol não está chegando, é noite. Por isso que há a alternância, a troca entre dias e noites. Do lado do planeta em que chega a luz do sol, é dia. Mas lá no outro lado em que a luz do sol não está chegando, é noite. Agora que eu estou gravando essa videoaula, é noite. Porém, lá do outro lado do mundo, lá no Japão, é dia. Por quê? Porque o sol está iluminando a parte do mundo onde o Japão fica situado. E a luz do sol não está chegando aqui do lado do mundo onde o Brasil fica situado. Então, por isso, há a alternância, a troca entre dias e noites. Vocês vão ver agora, olhem, o planeta girando. E observem que os lados que recebem a luz solar vão trocando. Estão observando, não é? Por isso que há a alternância. Amanhã, quando amanhecer o dia, quando o movimento de rotação da Terra for completo, será de manhã aqui do nosso lado do mundo. E lá no Japão, onde a luz do sol não vai estar chegando, será noite. Então, o movimento de rotação, consequentemente, gera essa alternância entre os dias e noites do nosso planeta Terra. Em um lado do planeta, onde a luz do sol está chegando, é dia. Do outro lado do planeta, onde a luz não consegue chegar, é noite. Isso é a alternância entre os dias e noites do nosso planeta. E ela é causada justamente, essa alternância é causada justamente pelo movimento de rotação. Esse movimento que o nosso planeta faz ao redor de si mesmo, em torno do seu próprio eixo. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o movimento de translação. Como eu disse a vocês, a Terra faz em torno de 14 movimentos, porém esses dois são os mais importantes, o movimento de rotação e o movimento de translação. Nós veremos agora o que é o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Anteriormente nós vimos que no movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ou seja, gira em torno de si mesma. Já no movimento de translação, é completamente diferente. O planeta Terra gira em torno do Sol, nesse movimento de translação, como vocês vão poder observar nessa representação. O movimento de translação, gente, ele é bem mais demorado que o movimento de rotação. E a Terra não passa assim tão pertinho do Sol não, viu? Senão a gente morreria queimado. Não haveria condições de vida humana se a Terra ficasse tão pertinho do Sol. Então, compreendido isso, que o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, nós vamos ver agora quanto tempo dura esse movimento. E esse movimento de translação dura aproximadamente 365 dias. Nós sabemos que 365 dias compreende ao período de um ano. Então, sendo assim, é óbvio que o movimento de translação do planeta Terra dura um ano. Ou seja, para que a Terra faça esse movimento aqui todinho, ó, de girar em torno do Sol, ela leva aproximadamente 365 dias. Dá 364 horas e 365 dias e algumas horas. Então, é um movimento bem mais lento que o movimento de rotação. Visto isso, nós vamos ver agora o que esse movimento de translação origina. Nós vimos anteriormente que o movimento de rotação origina os dias e as noites, a alternância entre os dias e as noites, e origina também o movimento aparente do Sol, que é aquela impressão que a gente tem de que o Sol está se movendo, porém, na verdade, não é o Sol que está se movendo, e sim o planeta. O movimento de translação também tem algumas consequências, e uma delas
é justamente as mudanças de ano. Quando o planeta Terra dá uma volta completa em torno do Sol, ao redor do Sol, o ano muda. Outra consequência causada pelo movimento de translação são as estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Essas estações dependem da quantidade de luz que o lado do planeta está recebendo. E é justamente por causa dos movimentos de translação que nós temos as estações do ano. Se não houvesse o movimento de translação, por exemplo, todo o mundo teria apenas uma estação do ano. Se não houvesse o movimento de rotação, se a Terra não girasse em torno de si própria, um lado do mundo seria eternamente dia e o outro lado do mundo seria eternamente noite. Imaginem que loucura! Sem a translação, sem o movimento que a Terra faz em torno do Sol, nós não teríamos estações do ano, as mudanças das estações do ano. E sem o movimento de rotação, um lado do planeta seria dia para sempre e o outro lado seria noite para sempre. Seria uma loucura para a vida humana aqui na Terra. Agora nós vamos revisar o que nós vimos na nossa aula de hoje. O que nós vimos basicamente na aula de hoje, o foco da nossa aula, foram os movimentos da Terra, os movimentos de rotação e translação. Nós vimos que os movimentos de rotação, o movimento de rotação, aliás, é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, ou seja, em torno de si própria, que esse movimento, para que a Terra dê um giro completo em torno do seu próprio eixo, dura aproximadamente 24 horas, ou seja, tem a duração de um dia. E vimos também que a partir desse movimento de rotação, que existe a alternância dos dias e das noites, ou seja, de um lado do planeta é dia, quando esse lado recebe a luz do Sol, e do outro lado, que não está recebendo a luz do Sol naquele momento, é noite, e que isso vai sendo alternado, que vai havendo uma troca com o passar dos dias, com o passar dos movimentos de rotação do planeta. Vimos também que esse movimento de rotação causa um movimento aparente do Sol. Uma coisa aparente é uma coisa que apenas parece, ou seja, que nós temos apenas a impressão, não acontece de verdade. E é justamente o que ocorre com o Sol a partir do movimento de rotação do planeta Terra. Não é o Sol que se movimenta, é a Terra. Mas a partir do momento que o planeta vai se movimentando ali na rotação, girando em torno do seu próprio eixo, não é? Girando em torno de si mesma, nós temos a impressão de que o Sol está se movimentando, mas é um movimento apenas aparente, não é de verdade. O Sol não muda de lugar durante o dia. Nós temos essa impressão por causa do movimento de rotação do nosso planeta. O outro movimento que nós vimos foi o movimento de translação. Esse movimento de translação, por sua vez, é um movimento que a Terra faz em torno do Sol e ele é bem mais longo que o movimento de rotação. O movimento de translação dura aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano. A Terra demora um ano para dar uma volta completa em torno do Sol. E esse movimento de translação origina a mudança de um ano para o outro e origina também as estações do ano: outono, inverno, primavera e verão.